Pessoal, migração de MEI para ME. Um dos assuntos mais procurados aqui no escritório, se não o mais procurado, que é justamente você tem seu MEI, provavelmente você mesmo abriu ou pediu para um amigo abrir, é sempre assim. E aí se vê no momento que você passou um dos limites, geralmente é o faturamento, e tem que então migrar seu MEI para ME. Sobre esse assunto, principalmente o ponto dessa migração, eu chamo a atenção para dois pontos principais. Meu nome é Eduardo de Carvalho e vamos entender quais são. Pessoal, se vocês notarem, dentro do Simples Nacional, ele tem uma espécie de escadinha que você vai evoluindo, vai subindo degraus à medida que você vai passando de fase, né? Então vamos ficar pelo menos com o faturamento. Dentro do MEI, e o MEI faz parte, é uma espécie de subclasse do Simples Nacional, ele tem um faturamento até R$81 mil. A partir disso você vem para ME até R$360 mil e no EPP até 4.800.000 no ano, todo ano falando, né? A partir daí você vai para o presumido e real ou direto para o lucro real, enfim, tema para um outro vídeo. Então se você notar, no Simples Nacional ele tem uma evolução que você vai, à medida que você vai aumentando o faturamento principalmente, né? Só que o MEI, além do faturamento, ele tem outros limites, que você provavelmente deve estar se desenquadrando aí. Deve ser pelo faturamento, mas ele tem outros limites. Quais são eles que te levam ao desenquadramento? Esses aqui. Então aqui, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de desenquadramento, o último por opção. Então 6 que pode te levar ao desenquadramento natural. Então vamos lá, o primeiro, natureza jurídica. Natureza jurídica, se você tem o seu MEI, você vai notar que você é sozinho, empresário individual, tem a natureza como empresário individual. Se você resolve colocar um outro sócio, você está mudando essa natureza jurídica e, consequentemente, é motivo para te desenquadrar do MEI. MEI não pode ter sociedade, é só você com você mesmo. Segundo, participação em outra empresa. De repente você tem o MEI, só que você quer constituir uma segunda empresa ainda que sozinho ou participando em sociedade com alguém em outra. Isso é motivo para desenquadramento, o MEI não permite que você tenha outra empresa. O MEI é esse, só o MEI e acabou. Funcionários também. Só pode ter um funcionário registrado no MEI e mesmo assim ganhando o salário mínimo ou o piso da categoria, do sindicato de classe dele. Se você contrata um segundo funcionário ou paga valor acima desse piso da categoria, também é motivo para desenquadramento. Atividades. Você sabe muito bem, o MEI, nem todas as atividades pode participar do MEI. E existe a lista lá. Então, se você de repente resolve acrescentar uma atividade que não é permitida pelo MEI, também é motivo para desenquadramento. Compras. As compras que você efetua nessa empresa, nesse MEI, não pode ser nunca superior a 80% desse faturamento. Tem que ficar então sempre abaixo de 80% do faturamento. E por último, o faturamento mesmo, que é o que mais acontece inclusive. Geralmente, a maioria que vem aqui para o escritório, aqui da Unicontábil, a maioria por faturamento, eu estou passando o meu faturamento, o que eu faço? E aqui nós temos dois pontos de limites. O primeiro, o normal, o padrão, que é empresas constituídas em anos anteriores a este ano. 81 mil no ano. Aí, para quem foi constituída anterior a este ano, não interessa o ano que você está vendo esse vídeo. Este ano falando, se esse MEI foi constituído em ano anterior a este ano, você tem este ano 81 mil de faturamento, que é o padrão. E o segundo, se você iniciou sua atividade no ano corrente, que a gente fala, neste ano. Se você iniciou a atividade agora, saiba que o seu limite não é de 81 mil. O seu limite é de R$ 6.750 vezes a quantidade de meses que você vai existir nesse início de ano, nesse primeiro ano seu. Por que 6.750? Porque equivale a divisão dos 81 mil padrão por 12 para encontrar um mês. Então 6.750 é o faturamento mensal ali, média que o MEI tem, né? Então, vezes a quantidade de meses no ano. Vai chegar um determinado valor ali e esse é o seu limite. O seu limite é menor do que os 81 mil no seu início de atividade. Importante isso, hein? Por último, então, a opção, aí, se não te interessa mais o MEI, independente de você não tenha ultrapassado ali nada, não quero mais o MEI, quero ir para ME normal, ok, você tem essa opção também. Partindo para o próximo aqui, agora sim, os dois pontos que eu te falei ali no início do vídeo. Tenho dois pontos principais para te falar. Primeiro o faturamento, depois o EI versus o SLU. Primeiro o faturamento. Eu te disse que o faturamento tem um limite de 81 mil, certo? Só que acontece o seguinte, muita gente chega aqui e fala assim, o padrão aqui ele já constituído, vamos aqui no mais simples. Muitos clientes chegam aqui e falam, não, mas eu ouvi dizer, se ouvi dizer é clássico. Tem 81 mil mais 20% desses 81 mil, que esse seria o meu novo limite do MEI. Pessoal, não é bem assim. Existe sim esse limite dos 20%, mas não é bem assim. Não é para você não perder o MEI, não é para um novo limite que existe no MEI, não é isso.
Funciona assim, por exemplo, suponha que você já tem o seu MEI e você veio faturando aqui janeiro, fevereiro, março, abril, chegou em outubro, você ultrapassou os 81 mil do ano que tinha no MEI. Você já perdeu o MEI, acabou, não existe um segundo limite, não existe esses 20%, você perdeu o MEI. Acontece que você perdeu o MEI e esse efeito vai fazer efeito só 1º de janeiro do ano seguinte. Então, para esse ano, acontece assim, ó, eu perdi o meu MEI em outubro, eu já tenho que me desenquadrar, só que em novembro eu vou continuar sendo tratado como MEI, dezembro eu vou continuar sendo tratado como MEI, em janeiro eu passo a ser ME. É assim que funciona. Agora, mesmo exemplo, eu estou em outubro, ultrapassei os 81 mil, chegou em novembro, eu ultrapassei, aí sim, o limite, essa gordura dos 20% em relação a 81 mil. Se eu não me engano, dá 97.200. Aí sim tem essa gordura dos 20%. Chegou em novembro, você pegou e ultrapassou isso, você faturou 100 mil reais. Olha o que pode acontecer com você. Você vai perder o MEI de toda maneira, só que aí você perde o MEI com data retroativa, voltando a 1º de janeiro desse mesmo ano. Você está em novembro e você vai ter que calcular os seus impostos como ME, voltando em 1º de janeiro. Olha que situação. Tá, nossa, que incrível. Então qual é o valor que eu vou pagar sobre isso com data retroativa? Você vai ter que pagar, se sua empresa for comercial, muito resumidamente. Se sua empresa for comercial, é inicial de 4% sobre a nota fiscal emitida, sobre todo esse faturamento que você teve no ano. Se for serviço, geralmente inicial de 6%, também sobre todo esse faturamento que teve no ano. Então a gente vai pegar todo esse faturamento, por exemplo, se a sua empresa é comercial, vão aplicar 4%, juros e multas você tem que pagar agora sobre tudo isso, vai ter retroagir. Então se você puder, né, tomar um cuidado com isso é importante, porque você acaba tendo um custo ali final, porque você ultrapassou a gordura, o limite dos 20% em relação aos 81 mil. Eu não vejo isso com um lado só negativo, eu vejo positivo também, né? Porque se você está faturando, está explodindo o seu faturamento, significa que as coisas estão indo bem, né? E às vezes você pagar esse atrasado, por mais que não seja um negócio legal, tirar dinheiro do bolso, às vezes não vai nem fazer efeito para você, já que você está faturando cada vez mais. Tem cliente aqui que vem e fala, não, vou segurar o faturamento porque senão vou ter que pagar isso. Como assim segurar? Se você quer faturar mais, fature e de repente gaste um pouco com isso, né? Dependendo de cada caso, claro, se estiver no limite e você puder só... tá em dezembro, falta R$1 ou 100 mil reais ali conseguir segurar, beleza. Se não, não. Extrapola esse faturamento, explode e vai embora, né? Vai para frente, evolua mais. E o segundo ponto é o EI versus o SLU. Esquece um pouco o MEI. O que é isso, né? Siglas. EI igual empresário individual, SLU igual sociedade limitada unipessoal. O que eu quero dizer aqui? Só para você entender as diferenças. Quando você resolve abrir empresa aqui com o seu contador, aqui mesmo na Unicontábil, individual, você hoje no Brasil só tem duas opções, ou EI ou SLU. E o SLU é muito melhor que o EI. Vou te explicar o porquê. Existem algumas diferenças, mas basicamente duas. Pausa só aqui. Existiu o Eireli, que nasceu em 2012, mas já morreu em 2019, antes que você pergunte aí, com a entrada do SLU. Então hoje é só EI e SLU. Quais são as diferenças principais entre eles? No EI, duas basicamente, a segunda é o principal forte aqui. O primeiro é que é o seguinte, no EI você sabe, né, o nome da empresa acaba sendo o nome seu, o nome pessoa física seu. Então você vai lá, fulano de tal, tracinho ME, já viu empresas assim, então é porque ele é empresário individual. Ou no máximo você pode abreviar o seu nome seguido ali de ME, tracinho, alguma coisa que você faz, instalações. Isso. Já na SLU não, SLU é uma espécie de irmã da limitada para quem conhece, né? Até tem as mesmas regras da limitada. Você pode escolher o nome que você quiser, o nome que é do seu gosto, fictício ali, desde que não exista, claro, né? E o segundo ponto e o ponto principal, olha aqui. No EI, no eventual falência, uma demanda jurídica, uma dívida, uma demanda jurídica que aconteça aí na sua empresa, você como pessoa física responde com seus bens pessoais diretamente nesse processo. Diretamente. Então veja, ele não está protegido os seus bens pessoais dos bens da empresa. É como se o CNPJ meio que se fundisse com esse CNPJ e virasse uma coisa só. Pra você ter uma ideia, quando a gente abre a empresa individual, abria, né? A empresa individual, o capital social dela, a gente tinha que verificar qual o seu patrimônio total como pessoa física, os seus bens pessoais. É X, esse é o valor do capital social, para você ter uma ideia do vínculo que tem os seus bens pessoais. Já com o nascimento da SLU, não, até a Eireli era assim, mas morreu, né? Mas a Eireli tinha aquele capital mínimo de 100 vezes o valor do salário mínimo, que não era interessante. No SLU isso caiu por terra, foi muito bom isso. Então, você pode, primeiro ponto, ele separa os bens, você meio que desrosqueia isso. Então, seus bens pessoais, isso é uma coisa e o da empresa outra coisa. Separou. Só tem um momento em que, mesmo sendo o SLU, vai para os seus bens pessoais também, que é quando percebido o desvio de finalidade da empresa.
Basicamente é você abrir uma empresa com o intuito de prejudicar um credor. Aí nesse caso pega os seus bens pessoais também. Note, é algo muito grave, né? De toda maneira, vale a pena muito você mudar seu EI para SLU. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Se você pegar o seu MEI, nota lá, o seu CNPJ, um dos campos é natureza jurídica. Lá está escrito empresário individual. Voltando para o MEI. E no MEI, só tem essa opção, não tem outra. No MEI, ela naturalmente é o empresário individual. Só que quando você traz seu MEI para ME, nasce uma outra opção, que é SLU. Só que é um segundo processo. Então, isso vem de herança ao empresário individual, naquele momento de desenquadramento ali que tem, ele vem como herança ao empresário individual, mas é aconselhável, muito aconselhável, que na sequência ali você mude esse EI para o SLU, pelos motivos que eu te falei. Eu sei, às vezes vai ter um segundo custo, né? Mas assim que terminar o primeiro processo, deu para fazer isso, não faz ali na hora, faz daqui 2, 3 meses, mas já faz essa mudança de SLU, tá certo? Ainda sobre esse desenquadramento, uma dica aqui, não vai querer fazer você mesmo esse desenquadramento não, essa migração inicial do primeiro processo, tá? Você vai precisar de um contador para isso no dia a dia de uma empresa ME, no MEI não precisava, mas no ME precisa. E esse momento de migração de MEI para ME é um momento delicado, tem uns pontos críticos ali, você vai ter dificuldade nisso, não cai nessa de fazer sozinho não. Procure um contador, porque nessa migração, eu sei que no online você desenquadra lá, é muito simples fazer esse desenquadramento. Só que depois você tem que comunicar isso à junta comercial do seu estado, à prefeitura do seu município, se integra ali a fazenda ali em que sua empresa faz parte. Então isso o contador faz com mais tranquilidade para você, tá certo? No mais, era isso. Se você veio até aqui porque você tem seu MEI e está extrapolando de faturamento, está explodindo as vendas, parabéns para você, sucesso, que você evolua ainda mais, que supere todos os seus desafios. Já eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.